Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Avelino Ferreira e eu serei o facilitador desta lição da Escola Bíblica Dominical. Nós somos a Igreja Assembleia de Deus Ministério Kairos, ficamos na rua São Francisco Xavier, número 94, na Tijuca. Nosso pastor-presidente, Marco Ribeiro, vice-presidente, Reinaldo Mendes, e pastor responsável pela Escola Bíblica Dominical, Ednei Farnella. Vamos começar, estamos na lição de número 12, onde nós estamos estudando o livro de Jó, utilizando o material da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, para o quarto trimestre de 2020. A gente está falando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Esta lição, que é a penúltima lição do ano de 2020, tem como título Quando Deus se revela ao homem. Pegue sua lição, caso tenha ela no seu celular, pode abrir o celular, vamos começar a estudá-la. E aqui, antes de começar, um ponto muito importante. É sempre muito bom que você tenha lido a lição antes de começarmos a aula, porque aqui não vamos fazer uma releitura do que está escrito. Vamos um pouco além, aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre o tema da lição. E se você ficar com qualquer tipo de dúvida, não fique com ela. Deixe ela no comentário desse vídeo, que algum professor da Escola Bíblica Dominical da AD Kairos irá respondê-la. Agora sim, vamos começar? Vamos ler o texto áureo da nossa lição. O texto áureo da lição está em Jó 36, versículo 15. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. A nossa verdade prática, mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. A leitura bíblica em classe está separada em 4 capítulos do livro de Jó, os capítulos finais do livro de Jó. Jó 38, versículo 1 a 4, Jó 39, versículo 1 a 6, Jó 40, versículo de 15 ao 18 e 24, e Jó 41, do 1 ao 3. Mais uma vez, eu sempre digo, é importantíssimo que façamos a leitura bíblica em classe, porque ela é a base na palavra de Deus sobre os temas que nós iremos abordar. Vamos começar aqui em Jó 38, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora, cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Jó 39, versículo 1. Sabes tu o tempo em que as cabras montesas têm os filhos? Ou consideraste as dores das cervas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijecem, crescem como o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês e quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas. Capítulo 40, versículo 15. Contempla agora o behemote que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos.
Os seus ossos são como tubos de bronze, e sua ossada é como barras de ferro. Podê-lo-iam, porventura, caçar a vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Jó 41. Poderás pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com espinho furarás a sua queixada? Porventura, multiplicará as suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? Ponto central da lição: Deus se revela aos seres humanos. Antes de nós entrarmos especificamente no tópico dessa lição, e já pela leitura bíblica, né, vários termos ali, quem é esse Leviatã, quem é o Behemoth, nós vamos falar deles, mas antes eu gostaria de começar fazendo aqui uma recapitulação do que estudamos até hoje. E atenção, durante a recapitulação eu vou fazendo alguns ponteiros para que, se você quiser se aprofundar em algum tema, você poderá se aprofundar nele, que eu vou indicar em qual lição ele foi melhor explicado, melhor apresentado pelo professor da EBD. E caso você queira ver, nós temos no nosso site adkairos.com/EBD todas as aulas que foram dadas pelos nossos professores lá da Adkairos. Se você preferir também, temos no nosso site do YouTube, youtube.com/adkairos, uma playlist com todas as OBDs do trimestre passado e desse, e temos uma específica apenas para esse trimestre. Não fique com dúvida! Veja as nossas aulas de EBD. Nós começamos o trimestre apresentando quem era Jó. Então, na lição 1 e 2, lição 1 dada pelo nosso pastor Marco Ribeiro e a 2 pelo nosso pastor Reinaldo Mendes, falaram sobre quem era Jó, né? Quem era essa pessoa de Jó, e apresentando de forma geral o livro de Jó. A gente viu ali que ele era um homem rico, bem-sucedido e tudo mais. Na sequência, nós vimos quando Satanás atinge Jó, né? A gente viu ali os porquês, o que aconteceu antes, né? Então, na lição 3, nós estudamos isso e fui eu mesmo que dei esta lição. Na sequência, nós temos aqui, né, todo o drama de Jó, toda a questão das perdas que Jó teve. Essas perdas, elas estão espalhadas. Uma parte falando ali na lição 13 ainda sobre Satanás, lição 4 dado pela Camila e pelo Renan, e a lição 5 mais uma vez pelo pastor Marco Ribeiro também, falando sobre o drama e o lamento de Jó, que é quando ele perde tudo, ele perde inclusive a sua própria saúde, né? E tem aquela famosa frase, né, que a esposa de Jó vai falar: abandona esse Deus e morre. A gente viu lá que tinha uma discussão se ela falou abandona Deus e morre ou abençoa Deus e morre, mas isso foi muito bem explicado pela Camila e Renan, lá falando sobre o drama de Jó. A gente viu na sequência que chegaram lá pessoas até bem intencionadas, querendo ali dar, de certa forma, um apoio a Jó, mas acabaram acusando Jó de ser um pecador, né? Os 3 amigos de Jó, e a gente viu ali essas acusações, esse diálogo, os 3 ciclos de diálogos que teve entre os amigos de Jó e Jó, né? Os amigos dele, a teologia de Elifaz, eu mesmo dei essa lição, a teologia de Bildade, dado pela nossa professora Carolina Esperança, e a lição 8, a teologia de Zofar, que era o 3º amigo de Jó, ali dada pela professora Elivone. Depois a gente teve a questão de Jó já falando ali sobre Deus, e a última defesa, quando Jó vai apresentar a última defesa dele, né? A lição número 9, dada pelo professor Rodrigo Ferreira, e a lição número 10, pelo pastor Ednei Farnella.
E aí a gente viu na sequência que surgiu um quarto amigo. Não eram só os 3 amigos de Jó. Havia um mais moço que teve que esperar. Ele não podia falar porque ele era muito mais moço do que aqueles que estavam ali, que era Eliú. E a gente estudou então a teologia de Eliú, que mostrou a soberania de Deus. Ele fala sobre a soberania de Deus. E agora nós estamos aqui nessa lição 12. Jó tanto pediu para Deus lhe responder, que Deus agora irá responder. E quando Deus se revela ao homem, então chegou o momento de Jó escutar a palavra de Deus. Ainda falta a lição número 13, quando Deus restaura os justos, que é o final, o fechamento da história de Jó. É imperdível, você tem que ver a nossa lição número 13. Jó perguntou. Jó, a gente até comentou muito quando falou da teologia de Eliú, lição número 11, sobre o silêncio de Deus, que às vezes na nossa dor é pedagógica. Deus está nos ensinando enquanto nós estamos passando o nosso período de dor. Lembro que eu comentei lá, inclusive, às vezes a gente está no nosso pior momento possível, e é justamente nesse momento que nós nos aproximamos do Senhor. E Jó fez perguntas a Deus, querendo a resposta, cobrando a resposta dele. A gente vê lá em Jó 31, a partir do versículo 1, diz assim: fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria em uma donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo, e infortúnio para os que praticam maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Jó está questionando se ele é um homem bom, honesto. A gente viu lá nas primeiras lições sobre isso. Por que tanta coisa acontecia com ele? Se ele não fazia nada de errado. Ah, meu amigo, mas tem um detalhe importante. Jó perguntou. E agora Deus irá respondê-lo. E é muito interessante ver a expressão que Deus usa para resposta. Agora, Jó, cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde. Deus falou com Jó, mas ele falou: Jó, já que você perguntou onde é que eu estava, eu vou te responder. Mas não vou te responder, eu estava aqui, eu estava ali. Eu vou te perguntar onde você estava enquanto eu fazia minhas coisas. E aqui aparece a primeira curiosidade dessa aula. A expressão cinge os teus lombos. O que isso quer dizer? Lá no Oriente, imagina a roupa que era usada na época era uma espécie de vestido, uma espécie de vestido. E num sentido muito prático, esse cinge-te os lombos, lembrando que o lombo é cintura, certo? Imagina quando você está com uma dor na lombar, você está com uma dor aqui nessa parte mais baixa das costas, certo? Então essa é a região do lombo. Então eles usavam ali aquele vestido. E quando o homem ia para uma situação de combate, ou então para uma situação de fuga, ele precisava cingir os lombos. O que isso quer dizer? Tirar, levantar um bocado aquele vestidão, aquele vestidão que era usado, aquela túnica que era usada, e meio que dar um jeito de amarrar para poder ter mais mobilidade, ou para atacar, ou para fugir. E na Bíblia, a expressão cinge-te os lombos, ela aparece com duas conotações. A primeira é um sentido prático mesmo. Vamos nos preparar para fugir ou para a batalha. E algumas vezes num sentido um pouco mais metafórico do negócio, um pouco mais indireto sobre o que vai ser usado. Então, por exemplo, quando Deus, lá em Êxodo, fala para Moisés: desta maneira comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor.
O povo hebreu ia sair do Egito. Era ali o final, né, a última das pragas do Egito, e aquele povo precisava sair dali. Então, já que era um movimento de fuga, cinge os lombos, ou seja, anda com pressa, anda preparado, porque lá atrás virá o faraó atrás de vocês. E também lá em primeiro livro de Reis, capítulo 18, 46, tem essa expressão também sendo usada para Elias. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Ou seja, era justamente ali uma coisa prática, né? Você correr com essa túnica batendo lá no seu calcanhar é muito difícil. Então, cinge o ombro, né? Bota essa túnica um pouco mais para cima e sai correndo, ou para ataque, ou realmente para fuga. Mas, muitas das vezes, a gente vê sendo utilizado o mesmo termo no sentido figurado, ou seja, não é para você subir a sua túnica, é uma questão de que Deus está te chamando para fique preparado para o momento. Então lá em Lucas, capítulo 12, versículo 35, diz assim: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias, sede vós semelhante a homens que esperam pelo Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abra. O que Jesus está falando aqui é o seguinte: esperem a minha volta, estejam preparados, porque quando eu voltar, eu quero encontrá-los prontos para ir seguir o caminho comigo. Também é a mesma questão que a gente vê lá na famosa armadura de Deus descrita em Efésios 6. Paulo está falando sobre a nossa batalha ali contra potestades e poderes do mundo das trevas. E ele vai falar justamente sobre a necessidade de usarmos essa armadura. E a primeira parte ele já começa no versículo 14 falando o seguinte: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se como cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Ou seja, Paulo já diz pra gente: olha, nessa batalha espiritual que você enfrenta, que Satanás resolve jogar contra você, esteja preparado, cingido com a verdade da palavra do nosso Deus. Vamos entrar agora no tópico 1, a revelação de um Deus pessoal. E já vamos direto para o subtópico 1, o Deus que tem voz. Uma coisa muito importante para falar sobre o nosso Deus. Nosso Deus, ele é enorme, nosso Deus, ele é gigantesco, ele é soberano, o Senhor do universo. Mas esse mesmo Deus, que é capaz de cuidar de cada estrela que existe nesse universo, é o Deus que cuida de mim e de você. Às vezes, ele está em silêncio. No momento da nossa dor, ele pode estar em silêncio. Mas o silêncio é pedagógico. O silêncio de Deus é um momento de aprendermos a adorá-lo. É um momento de aprendermos a buscar por ele. É um momento em que nós resolvemos nos entregar, nos quebrantar a ele, para falar: Senhor Deus, eu não posso nada, eu preciso de ti. Muitas das vezes esse silêncio de Deus causa uma certa angústia em nós. Nós queremos ver determinada situação de saúde, de emprego, de estudo. Nós queremos ver aquilo resolvido e nós queremos que Deus fale conosco agora. E Deus fica em silêncio, porque Ele está nos ensinando. É o meu tempo, não o seu tempo. É a minha vontade e não a sua vontade. Eu sou soberano, eu sou amor, eu cuido de você e eu vou fazer o que é melhor para você, muito melhor do que aquilo que você imagina. Só para vocês terem uma ideia, na versão Almeida Revista Atualizada, a expressão "assim diz o Senhor" aparece mais de 400 vezes. O nosso Deus é um Deus que fala. Basta que estejamos
atentos para ouvi-lo. E mantenhamos na nossa fé para aguardar exatamente o momento que ele vai falar conosco. Porque uma coisa é certa, haverá a resposta para a sua oração. No momento de Deus, a resposta que ele quiser, e nós seremos muito gratos a Deus, porque ele continua nos escutando e nos amando. Subtópico 2, a poderosa manifestação de Deus. Deus se revela para nós de formas magníficas, como a gente vê na Bíblia em diversas passagens, e algumas outras um pouco mais sutis. E a nossa lição traz essa questão sobre teofania. Teofania é uma palavra que vem do grego theos, Deus, e phano, aparecer. Como Deus aparece para nós? Existem várias formas que Deus fala conosco, algumas registradas na Bíblia. Vamos dar uma analisada, vamos compreender um pouco mais sobre essa teofania e como Deus aparece nas nossas escrituras. A primeira forma que Deus aparece é uma presença direta. E aqui eu vou dar alguns exemplos. Esta não é uma lista exaustiva quando Deus aparece de determinada forma para alguém. Então, por exemplo, no caso de Adão e Eva, diz lá em Gênesis 3:8. Quando ouviram a voz do Senhor, ou seja, já tinham ali comido a fruta que eles não poderiam ter comido, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, porém entre as árvores do jardim. Ou seja, nesta passagem nós vemos a presença direta do nosso Senhor e Deus. Ele andava pelo jardim do Éden na viração do dia, ou seja, ele estava ali com Adão e Eva no seu dia a dia. Outro exemplo de presença direta de Deus é no caso de Enoque, ali no Gênesis, né? Diz lá em Gênesis 5:24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque andava com Deus. Outro exemplo de presença direta é no caso de Caim e Abel. Na verdade, no caso de Caim. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Ele já tinha matado Abel. E obviamente Deus já sabia do que tinha acontecido. E ali está um exemplo onde não há anjos, Caim não estava dormindo para ter sonhos, há uma presença direta de Deus ali falando com Caim sobre o pecado que ele havia acabado de cometer. Um outro modo de Deus se manifestar é através da manifestação. Aqui não é a presença direta de Deus, é a manifestação direta de Deus. Ou seja, a pessoa não vê, não caminha com Deus, mas ele consegue escutar o Senhor através de algum objeto ou alguma outra coisa por onde Deus não está aparecendo para ele completamente. Então nós temos esse exemplo lá famoso no Êxodo, em Moisés. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Ou seja, Deus não estava ali olhando para Moisés fisicamente, ele estava no meio da sarça, e dali Moisés ouviu a voz de Deus. Um outro exemplo de manifestação direta estamos lendo agora, nesse livro de Jó. A gente leu na leitura bíblica em classe Jó 38, Jó, capítulo 38, versículo 1. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Deus também, Jó não estava vendo ali a imagem de Deus, a figura de Deus, a pessoa de Deus. Existia um redemoinho que não permitia que ele enxergasse a Deus diretamente. Uma outra forma de teofania, ou seja, como Deus aparece, é através de sonhos. E aqui eu trago dois exemplos de teofanias através de sonhos. Abraão, pai Abraão. Pai Abraão estava lá ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão.
e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e serás reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Ali Abraão recebeu do Senhor a profecia que nós conhecemos, né? É contada ali na história de Êxodo, depois que o povo ficou no Egito, né? Estimativa que eles ficaram ali por volta de 430 anos, né? Foram escravizados, e a gente conhece toda a história ali de Moisés e demais acontecimentos ali do Pentateuco bíblico do Antigo Testamento. Outro exemplo, melhor dizendo, de teofania através de sonho, na história de Jacó, né? Jacó estava lá e sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. Gênesis 28, 12 e 13. É um outro exemplo onde Jacó ouve Deus através do seu sonho. A pessoa está dormindo e recebe ali a mensagem de Deus. Outro exemplo de teofania, como Deus chega até os homens e as mulheres, né, através dos seus anjos. Aqui cabe um asterisco. Nem todos os teólogos, né, os que estudam a teofania, entendem que a aparição de um anjo seja uma teofania, porque na verdade apareceu um anjo, não apareceu o Senhor, né? Apareceu ali um mensageiro e não o próprio Deus. Há outras correntes que entendem que o anjo ele não tem livre-arbítrio, e por ele não ter livre-arbítrio, ele só executa o que Deus manda. Ou seja, se ele vai entregar uma mensagem, então é algo que vem de Deus, então seria um exemplo de teofania. Mas, independente disso, os anjos são utilizados por Deus para entregar mensagens a pessoas na Bíblia. Então, o caso mais pragmático, o caso mais lembrado, o caso mais memorável, e principalmente nessa época do ano, estamos no dia 20 de dezembro, seja o anjo Gabriel falando ali com Maria. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Um outro exemplo de anjo aparece para João, né, quando ele está tendo ali a visão do Apocalipse. Diz assim a palavra do Senhor lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. O anjo só aparece quando ele tem que entregar uma mensagem de Deus para alguém. E a nossa teofania favorita, sem sombra de dúvidas, é Jesus. E esse Jesus, ele podia ser tocado, visto fisicamente. Vamos ler a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1 e 2. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos vistos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Jesus veio a este mundo. Ele é Deus e homem, e veio a esse mundo para morrer por mim e por você. Mas também temos uma passagem de Jesus incorpóreo, naquele momento ali onde ele aparece para Paulo, quando Paulo estava indo para Damasco caçar mais cristãos. Jesus aparece para ele e diz o seguinte: seguindo ele a estrada, Paulo, o Saulo, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao redor, e caindo
por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Só abrindo aqui um parênteses para alguns enganos que são comuns, né? Muitas das vezes foi o seguinte: o nome dele era Saulo e Jesus trocou por Paulo. Não, ele tinha um nome judeu e um nome romano. Ele sempre teve os dois nomes, não houve troca de nome ali para Saulo ou Paulo, né? E outro erro que é bastante comum foi que Paulo caiu do cavalo. Paulo não estava andando a cavalo. Como a gente acabou de ler aqui em Atos 9, 3, 5, ele caiu por terra, ou seja, literalmente caiu no chão. Fechando parênteses aqui, é uma aparição, uma teofania, Deus aparecendo como Jesus agora incorpora, ele já tinha subido ao Pai. E aí talvez seja o momento que você se pergunte: por que Deus não se revela mais destas formas para nós hoje? Por que não aparece aqui do meu lado Deus? Por que quando eu deito a cabeça e durmo, Deus não fala comigo claramente: olha, eu sou Deus, faça isso, faça aquilo, faça tal coisa? Porque não vem um anjo me visitar aqui? E por que Jesus não aparece para mim como apareceu para Saulo, não aparece para você como apareceu para Saulo? A própria Bíblia é utilizada para responder a Bíblia. Por que que essas coisas não acontecem? Isso tem a ver com a revelação progressiva de Deus. Deus vem se revelando ao longo dos milênios para nós. Então, por exemplo, quando você imagina ali Moisés, né? Moisés, ele veio antes da lei, certo? Quando Moisés vai fazer o êxodo, não existia a lei para o povo judeu, certo? Mas em algum momento Deus chegou e falou: não, crie-se a lei. Revelação progressiva de Deus. E passando, né, ali os profetas anunciando o que aconteceria, Isaías deixando claro, né, que viria um Messias, né? E depois nós temos o Novo Testamento, o nascimento do Messias, de Jesus Cristo, que veio a esta terra, né? Nós temos ali toda a sua obra de milagres e no final ali o seu maior milagre, que foi nos dar a vida, né? Ele deu a vida dele por mim e por você. Ele se revelou ao mundo. Depois disso nós temos os Atos e as demais cartas escritas pelos apóstolos, né? Seguidores ali de Jesus Cristo. Tudo isso é a revelação progressiva do nosso Senhor, nosso Deus. A própria Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 20 e 29, quando Tomé pede uma prova, ele quer ver se realmente aquele que estava ali era o Jesus que ele tinha visto. Então ele toca em Jesus, e ele mesmo fala, reconhece que aquele ali é o Senhor, Senhor meu e Deus meu, é o que ele fala. E aí Jesus fala para ele: porque me viste, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Então, meu irmão, minha irmã, você não viu Jesus corpóreo, mas feliz e bem-aventurado se você crer. Nós não vimos, né, o mar se abrir, eu não vi a terra inundar, eu não vi Jesus pregado ali naquela cruz. Mas eu creio que todas essas coisas foram feitas pela soberania de Deus. E se eu creio, é isso que importa para a nossa salvação. Que a salvação vem para aqueles que creem no nosso Senhor Jesus Cristo. Não aqueles que ficam procurando provas físicas que Deus existe. Deus existe. É a fé. A fé, de fato, é capaz de mover montanhas. A fé é o nosso combustível para nós encararmos o dia mau, os momentos ruins da vida. Você precisa ter fé que
Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Salvador. E naquele momento, quando chegar a sua hora, ou quando ele vir, você estará ao lado dele, glorificando o nosso Deus. E talvez muitas pessoas, eu queria ter uma prova física de Jesus, de Deus. Cuidado com o que você pede. Como Deus falou para Jó, cinge-te os lombos, pode ser que sirva a mesma coisa para você, porque Deus, Jesus, voltará a essa terra. Apocalipse 19. A visão que João teve naquele momento. A partir do versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de vestes tingidas em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Glória a Deus por isso. Então, cuidado, porque se você está esperando ver um Jesus, pode ser que seja tarde demais. Pode ser que você tenha esperado o dia do julgamento para começar a confiar no Senhor Jesus. Creia antes. Deus transformou minha vida e eu já vi transformações em muitas vidas. Os milagres continuam acontecendo. Basta que você tenha os seus olhos abertos para perceber que eles aconteçam. Minha vida é um milagre, a vida dos meus filhos é um milagre, a vida da minha esposa é um milagre, a sua vida é um milagre. A quantidade de coisas milagrosas que Deus faz por mim e por você, você não tem nem noção. São incontáveis, mais do que as estrelas do céu, mais do que a areia na praia. Deus continua trabalhando por mim e por você. Subtópico 3. O Deus que está presente. Os amigos de Jó, todos os 4 amigos de Jó e o próprio Jó, eles não erram ao falar sobre o Deus Todo-Poderoso, Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. O que eles erram é na relação da distância e indiferença que Deus tem em relação aos homens. Veja, por exemplo, a gente estudou isso aqui lá na teologia de Elifaz. Ele fala o seguinte para Jó: porventura não está Deus nas alturas do céu? Olha para as estrelas mais altas, que altura! E dizes, que sabe Deus? Acaso poderá ele julgar através de densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver. Ele passeia pela abóboda do céu. E o que ele faz está falando ali, olha, Deus é muito grande. Ó, você acha que é realmente Deus está lá em cima. Deus não vai estar presente na sua vida. E é interessante que hoje nós temos a versão um pouco mais moderna desse tipo de fala. Pelo menos para mim, é muito comum aparecer alguém e falar assim: não, mas você acha que Deus vai cuidar de você, desse seu problemazinho que você tem, esse falta de emprego, esse probleminha de saúde que você está passando, essa quebra de relacionamento, ou esse relacionamento que você tem com o seu companheiro, com a sua companheira aí, não dando tão certo?
Deus tem problemas muito maiores para se preocupar. Olha as criancinhas com fome na África, ou talvez a versão mais moderna ainda. Olha a questão do Covid. Deus não tem tempo para olhar por você. Deus tem que olhar para esses problemas enormes. E eu sinto, dizer para essas pessoas algumas coisas. Primeiro, demonstra uma prepotência total. Você realmente acha que todo problema no mundo são as crianças com fome na África, Você, de fato, não conhece a África. A África são vários países com várias realidades diferentes. Então, dizer que, coitadinha das crianças com fome na África, antes, talvez você devesse olhar para a sua própria cidade. A segunda coisa que a pessoa demonstra com esse tipo de frase, com esse tipo de diálogo, é que ela desconhece totalmente quem é Deus. Quem é o Deus da Bíblia, quem é o Deus da palavra, quem é o Deus da promessa. Eles, sem sombra de dúvida, acertam em falar na soberania de Deus. Assim como os amigos de Jó, essas pessoas falam assim, olha, Deus se preocupa com os grandes problemas da humanidade. Sim, sem sombra de dúvida, ele se preocupa com os grandes problemas da humanidade. Mas eles erram porque eles estão distantes da onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Onisciência, Deus sabe de todas as coisas. Onipresença, Deus está em todos os lugares. E onipotência, Deus pode todas as coisas. Além disso, eles também esquecem que Deus é misericordioso e está na sua essência o amor. Deus é justiça, mas também é misericórdia e é o amor. Esse Deus nos ama, esse Deus quer o nosso bem. E sim, ele olha para os grandes problemas, mas ele também olha para o indivíduo, para a pessoa, para o homem, para a mulher. Nós somos a coroa da criação de Deus. Por dois momentos essa frase é dita na Bíblia, em Josué 1:5 e Hebreus 13:5. Não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor é contigo, meu irmão, não tenha medo disso. Não dê ouvidos a coisas faladas pelo mundo. Não te deixarei, não te desampararei. Assim diz o Senhor, nosso Deus. Vamos agora ao tópico 2, a revelação de um Deus sábio. Começando pelo subtópico 1, na mecânica celeste. A gente viu, durante o livro de Jó, que Jó e os amigos deles se comportavam como sábios, como pessoas que tivessem uma compreensão plena de Deus, que conhecessem exatamente o que Deus quer, como ele age, o que ele faz, etc, etc. E Deus vai mostrar para eles que eles não sabem de nada. Um versículo que eu recomendo a leitura, Jó 38, do 9 ao 15, onde Deus começa a fazer uma série de perguntas e demonstra ele para Jó e para os amigos dele claramente que vocês não sabem de nada, vocês não estavam ali quando eu criei o mundo, vocês não estavam ali quando eu criei as nuvens, o sol e as estrelas, vocês não estavam ali. Vocês fizeram isso, vocês sabem disso, vocês viram isso acontecer? Então vocês não podem ter uma compreensão de mim. E isso serve para nós também. Nós não podemos colocar Deus em uma caixinha e dizer, agora eu já entendi Deus. É impossível nós termos uma compreensão total do nosso Deus. Como o pastor Ednei gosta de dizer, Deus é o absurdo. Para nós, o incompreensível, muitas das vezes. Subtópico 2, na dinâmica da vida. Deus criou a vida, Está lá a descrição toda de Gênesis 1 e Gênesis 2. E Deus cuida da vida de cada um. Deus é o Deus que cuida do Sol, da Lua, dos planetas que estão em outras galáxias. Sim, é o Deus que cuida de tudo isso. Mas também é o Deus que cuida do indivíduo. É o Deus que cuida do Avelino, da Mariana, do Miguel, da Cíntia. É o Deus que cuida de você, do seu marido, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha. O Deus que cuida do universo é o mesmo Deus que cuida o indivíduo. Deus é o Deus que cuida de mim, é o Deus que cuida de você.
Nunca se esqueça disso. Você não é abaixo de absolutamente ninguém. Deus te ama. Jesus morreu por você também. Ah, mas eu tô com um problema assim, tô com um problema assado. Pouco importa, você é especial para o nosso Deus. Ele quer ter você com Ele. Você é milagre de Deus. Subtópico 3, na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Aqui, no momento da lição, ele fala um pouco sobre o paradoxo da sabedoria. Aquela famosa frase, eu só sei que nada sei. E aqui é um ponto muito importante, muito interessante. Quanto mais você se aprofundar na palavra de Deus, você vai ver que tem mais coisa que você não sabe a respeito de Deus. É um paradoxo mesmo. Enquanto você não leu a palavra de Deus, você tem um conhecimento superficial do que é Deus. E aquilo ali talvez seja suficiente para você. No momento que você começa a abrir a Bíblia e começa a ler a palavra de Deus, vai surgindo algumas dúvidas. O que será que ele quis dizer assim? Mas o que ele quer dizer nessa parte? O que quer dizer isso aqui? E é justamente nesse paradoxo onde mora a nossa curiosidade. E quando a gente está nessa coisa de eu comecei a ler a Bíblia e começou a surgir dúvidas, é quando você quer se aprofundar um pouco mais na palavra de Deus. Comece a leitura da palavra de Deus. Se você ainda nunca leu a Bíblia de capa a capa, comece a leitura da Bíblia. Nós, da AD Queiroz, vamos fazer, fizemos neste ano de 2020, a leitura anual da Bíblia e já estamos, vou colocar o link aqui ou aqui para vocês, sobre a leitura da Bíblia em um ano, para o ano de 2021. Não perca esta oportunidade. Se você é um cristão, é fundamental, sine qua non, que você entenda ao Deus que você serve. Então, você tem que ler a palavra de Deus para entender de que Deus você está servindo. Não é a palavra do professor da EBD, não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus que você deve conhecer. Um exemplo de quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente fica com mais vontade de conhecer a palavra de Deus. Por exemplo, no texto que a gente leu lá na leitura bíblica em classe, aparecem duas figuras, o Behemoth e o Leviatã. Talvez se você nunca leu o livro de Jó, você nunca teria passado por esses dois seres. Mas agora eu aposto que te deu alguma curiosidade de saber o que é o Behemoth e o que é o Leviatã. Então, para isso, temos o nosso tópico 3. Tópico 3, a revelação de um Deus poderoso e justo. Subtópico 1, o Behemoth e o Leviatã. Parecem duas criaturas que Deus cita elas ali enquanto ele está falando sobre o quão Jó desconhece, compreende a totalidade de Deus. Existem diversas possíveis descrições para que criaturas seriam essas, o Behemoth e o Leviatã. Então, por exemplo, para algumas pessoas, o Behemoth é o hipopótamo. Para outras é um touro. Algumas dizem que é um touro de 3 chifres, um rinoceronte. Depende muito da onde está vindo material subsidiário. Porque, na verdade, a Bíblia não diz o que é Behemoth, não descreve o que ele é, como é que ele parece, diz que é uma criatura, só isso. O Leviatã com certeza é um peixe, a gente vê em alguns locais por aí, principalmente em igrejas católicas é muito comum você ver lá pés de mesas, bem feitos, inclusive, aqui está o Leviatã. Mas sinto em desapontá-los. Infelizmente, nós também não sabemos exatamente como é um Leviatã. Uns colocam ele como um crocodilo, outros dizem que é um grande peixe, um dragão do mar. Isaías descreve como uma serpente veloz e tortuosa. Lá Isaías 27, versículo 1. Mas, na prática, nós não sabemos
quem é o Behemoth e o Leviatã. E aí talvez seja a parte que a gente não consegue compreender. Eu aposto que no início da aula, quando foi feita a leitura bíblica em classe, você pensa assim, que história é essa de Behemoth e Leviatã? Ou, se você já conhecia, finalmente eu vou descobrir exatamente como que parece, o que é o Behemoth e o Leviatã. Se você bater aí na internet, né, procurar ali imagens, você vai ver várias e várias elucubrações feitas por homens e mulheres, imaginando ali, né, como eu trouxe aqui o Behemoth e Leviatã do William Blake, né, mas é uma elucubração, né, que não é exatamente assim que ele é. E isso demonstra o quanto nós desconhecemos Deus, o quanto nós não conseguimos compreendê-lo na sua totalidade. A gente fica aqui com uma série de suposições. Mas o que é importante nessa ilustração do Behemoth e do Leviatã? Eles representam o ápice da força, tanto natural como sobrenatural, assim como é o inexplicável e maravilhoso mundo criado por Deus. Mesmo os poderosos, Behemoth e Leviatã, estavam abaixo da mão de Deus. O que Deus demonstrou aqui, o que Deus falou para Jó, existem animais poderosíssimos e vocês não conseguem furar o nariz, vocês não conseguem amarrar, vocês não conseguem pescar. Poderosíssimos. Mas esses animais poderosíssimos estão debaixo de mim. Eu crio, se for necessário eu mato, eles estão aqui abaixo de mim, não há absolutamente ninguém sobre mim. E o subtópico 2 é o subtópico também importantíssimo desta lição. Justiça e graça. Deus é justiça, mas também tem a graça de Deus. A nossa revista fala o seguinte: se Jó não é capaz de lidar nem com Behemoth, nem com Leviatã, então como ele poderia tratar de um mundo complexo? Ele agiria com justiça ao tratar os complexos dilemas humanos? É um questionamento que é feito aqui. Só a graça de Deus poderia justificar a Jó. Ele depende somente da graça divina. Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça. Nós sabemos o que custou. Falamos sobre isso várias vezes aqui nas nossas aulas e nos nossos cursos. E se não fosse pela graça de Deus, nós não seríamos salvos. Aquilo que nós temos, a salvação, é um dom de Deus. É uma graça, é um dom de Deus. Ele nos dá, independente daquilo que nós façamos. Basta que nós creiamos que Jesus Cristo é o Senhor, é o nosso único e verdadeiro Salvador. E isto nos conduzirá à salvação. E a essa maravilhosa graça nós devemos nas nossas vidas. É por ela que nós não somos consumidos, é por ela que Deus nos alcança. É por isso que deixamos de ser criaturas de Deus e passamos a ser filhos do nosso Deus. Jó não sabia, mas você sabe. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A graça de Deus esteja sobre você, a graça de Deus esteja sobre a sua casa. E isso é a melhor coisa que pode acontecer em todo o universo. Estamos chegando no Natal, esta é a nossa última aula antes do Natal. E talvez você não tenha um Natal tão alegre, falte um amigo, falte um parente, falte um filho, falte um pai, uma mãe. Esse ano foi um ano onde provou-se que não importa o quanto você tenha, não importa se você é branco, negro, se você é rico, pobre, não importa. O coronavírus veio para mostrar que isso tudo é relevante. Mas o que importa é saber que mesmo que hoje seja o teu último dia, você esteja na graça do Deus Todo-Poderoso. Porque se hoje for
o seu último dia e você estiver com Deus, você tiver aceitado Ele como seu único e verdadeiro Salvador, amém? Você estará na graça de Deus. Você estará morando com o Pai. Não tema, Ele continua com você. Fazendo aqui uma breve recapitulação para concluirmos nossa aula, que falamos aqui. Deus se revela de forma maravilhosa. Não conseguimos compreender Deus em sua plenitude. E Deus está sempre presente e se importa com cada um de nós. Espero que essa tenha sido uma boa aula da Escola Bíblica. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, mande para um amigo, ajude-nos a espalhar essa palavra de Deus. Sou Avelino Ferreira e espero vê-los em breve numa aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Kairos. Até a próxima. Antes de encerrarmos, fica aqui um convite. Hoje, dia 20, às 18 horas, teremos a apresentação de Natal, o nosso musical de Natal, Príncipe da Paz. Uma apresentação emocionante que vai encantar você. Caso você queira ir presencialmente, é necessário que você preencha um formulário que está na descrição deste vídeo. Não pode deixar de preencher. Por quê? Nós teremos no máximo 50 vagas e uma vez atingido o limite, não será mais permitida a entrada de pessoas. Caso você não possa ir, ou caso você seja do grupo de risco, e nesse caso é melhor que você fique na sua casa, este musical será transmitido na internet através do nosso canal do YouTube, youtube.com/adkairos. Se inscreve no nosso canal, clica no sininho, que assim que o musical começar, ele vai ser transmitido, você vai receber a notificação. Nós já estamos no ar. E se possível também antes, a gente vai mandar o link no nosso grupo de WhatsApp e também nas redes sociais da Kairos. Não se esquece, entra lá no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso Twitter, para também receber as notificações de quando nós estivermos com a programação ao vivo. Até a próxima e fiquem sempre na presença maravilhosa e aproveitando essa graça que Deus nos deu.